Povo de Deus, que benção, hein? Que bênção. Então, boa noite, Ronaldo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, irmãos, com muita alegria, né, que nós vamos ter esse momento especial. Eu acredito que essa nossa dificuldade de entrar é porque a graça será muito grande, né? Com certeza. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na nossa vida nessa noite. E vamos abraçar essa graça para todos. Eu quero me apresentar, de fato. Eu me chamo, faço parte do grupo Santa Teresinha do Menino Jesus, no qual estou coordenando há 4 anos, né? E da Renovação Carismática, aqui em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. E fui convidado aí para ter esse momento com a juventude, né? Apesar de não ser tão jovem, mas Deus me deu a graça de aprender muito na minha juventude também, né? Porque a cada passo que nós damos é um passo decisivo para uma vida de santidade. Não é verdade? E é justamente isso. E eu sei que o Senhor tem algo especial para todos nós nessa noite, né? Então, é por isso que foi tão difícil a gente entrar, né, na live hoje, mas na certeza de que algo especial irá ser feito na nossa vida nesta noite. Né? Amém. Então, quando nós queremos, de fato, alcançar esse algo especial, nós permitimos com que a palavra de Deus entre na nossa vida e faça nova todas as coisas. Então, você quer algo especial para a sua vida nesta noite? Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Então é isso, irmãos. E hoje um tema bem bacana, né? Um tema bem legal para nós. Sempre atualizadíssimo esse tema, que é a busca pela santidade, né? No qual nós falaremos ser santo sem deixar de ser jovem. Então esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Eu quero te convidar já a tomar posse dessa graça, colocando a mão no teu coração e dizer assim: eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Isso. Maravilha, irmãos. Irmãos e irmãs, então eu quero te convidar, você que está com a palavra de Deus, a você pegar a palavra do Senhor. E aí nós vamos permitir com que a palavra de Deus faça algo novo na nossa vida nesta noite e nos impulsione a essa vida de santidade. A palavra de Deus nós vamos buscar lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1, nós vamos no versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Já vai pegando a tua palavra. Acharam? Dá um beijo na palavra de Deus, porque ela é uma palavra viva. Mas pode começar, irmão, que quando eu achar aqui... Tá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. E antes de proclamar essa palavra, irmão, eu queria dizer que quando nós aceitamos o chamado de Deus a fazer aquilo que Ele deseja, né, nas nossas vidas, aceitar de fato a busca pela santidade, como diz Jesus, nós faremos coisas muito maiores. Então eu tenho certeza que nesse chamado de hoje, o Senhor fará maravilhas na nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz assim, vamos juntos. Cigi, portanto, os rins do vosso espírito. Lá no versículo 13. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amodeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sedes também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, povo de Deus, nós vamos permitir com que o Senhor Jesus fale na nossa vida através dessa palavra. Veja bem, São Pedro,
foi um grande homem, um dos pilares da igreja, que aceitou este convite de busca pela santidade. Um homem simples, porém, aceitou os desígnios do Senhor, os ensinamentos, assumiu verdadeiramente o chamado e se tornou o primeiro papa da igreja. As escrituras nos falam que aonde Pedro passava, sua sombra curava. Então, quando Jesus ele vem dizer que nós faremos coisas muito maiores, é justamente quando nós deixamos com que ele haja na nossa vida em busca dessa santidade. E São Pedro, justamente esse homem santo, esse primeiro papa da igreja, ele direcionou esta carta às comunidades de Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia. E hoje essa palavra ela se torna viva no meio de nós. Hoje o Senhor está direcionando essa palavra através das cartas de Pedro para mim e para você, jovem. Sim. É um chamado, é uma exortação de buscar a vida de santidade. E quando nós decidimos verdadeiramente dar passos para esta vida de santidade, o Senhor verdadeiramente alcançará cada um de nós e nos transformará. Nós nos tornaremos pessoas novas, renovadas em Cristo. E São Pedro sabia. Ele sabia que era importante essa busca pela santidade. Por isso que ele exortava todas as comunidades a alcançar a vida de santidade. E hoje essa palavra verdadeiramente deseja entrar no meu e no seu coração. Diz na palavra do Senhor que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrirá, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração, a nossa vida já não é mais a mesma. Nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente, não é verdade? Nós começamos a ver as dificuldades de uma forma diferente. Nós começamos a ver as provações que o mundo nos traz de uma forma diferente. E aí está a busca pela santidade. Porque nós começamos a amar sem medida. Nós começamos a amar aquelas pessoas que nos magoaram. Nós começamos a amar aquela situação no qual nós não nos damos bem. Nós começamos a perdoar. Nós começamos a olhar para as pessoas de uma forma diferente, um olhar misericordioso, de compaixão. E aí, tudo isso é obra do Espírito Santo. Por isso que São Pedro vem falar: cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Ele vem dizer que é necessário que nós sejamos envolvidos pela ação do Espírito Santo, cobertos pela ação do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo de Deus vai nos dar a oportunidade de nós verdadeiramente dar passos mais largos a uma vida de santidade. Você deseja essa vida de santidade para você? Sim ou não? Sim. Toma posse dessa graça, irmão. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta sem fazer o seu efeito. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu a liberdade de decisão. Veja bem, nós temos a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Mas quando nós buscamos a vida de santidade, nós buscamos prevalecer a inclinação do bem na nossa vida. E aí nós começamos a fazer aquilo que Jesus ensina. Nós começamos a fazer com que os mandamentos do Senhor façam parte verdadeiramente da nossa vida. E aí nós começamos a ser movidos por esse Espírito Santo e começamos a viver uma vida de transformação. E aí nós começamos a acreditar verdadeiramente neste Cristo que se entregou por cada um de nós, no madeiro da cruz, e que nos convida nesta noite a viver uma vida de santidade, na certeza de que Ele irá voltar para levar os seus eleitos. São Pedro, na carta às comunidades, ele dizia que aquela comunidade
era um povo eleito. E nesta noite, o Senhor está direcionando esta palavra, porque você que está nessa live hoje decidiu tirar um tempo para Jesus, o Senhor está fazendo você de eleito. Eleito para verdadeiramente alcançar o reino dos céus. Aí eu te pergunto e te falo também. O reino dos céus não é somente quando nós formos. Ele já começa aqui. É aqui que nós começamos a alcançar o reino dos céus. Na nossa forma de viver. Seguindo os mandamentos de Jesus. Sabendo que ele vai voltar e vai levar os seus eleitos junto com ele. Olha que maravilha, né? Então viver a vida de santidade é verdadeiramente saber que Jesus Cristo irá voltar. E ele está voltando. Nós não sabemos nem que dia e nem que horas. Porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Mas por isso é necessário nós vigiarmos. Por isso é necessário nós ficarmos atentos. Buscarmos a Jesus de forma incessante, sem parar. Com desejo de alcançar essa vida de santidade. Há uma necessidade de renúncia para isso. Olha só. Os primeiros cristãos fizeram renúncias. Deixaram seus projetos, deixaram seus sonhos, para que Jesus fizesse neles aquilo que era necessário. E no tempo de hoje, Ronaldo, que você possa fazer dos seus sonhos a vontade de Deus. Nós pedimos tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas para a nossa saúde. Aí eu quero passar numa faculdade, eu quero ingressar numa universidade, eu quero ser profissional X, Y, mas você já perguntou para Jesus se é isso que ele deseja para você? Porque se estiver no coração do Senhor, lá na faculdade de medicina, o Senhor vai agir em você para outras pessoas também se converterem. Lá na sua profissão de engenharia, o Senhor vai agir em você. Para que você, lá na tua profissão, que foi escolhida por Deus, para que você haja e outras pessoas também conheçam esse Deus verdadeiro. Conheça Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero dizer, irmãos, que é necessário deixarmos com que o nosso coração entre à vontade de Deus. Ele quer sim, ele quer médicos santos, ele quer jovens santos, ele quer namoro santo, ele quer casamento santo. Deus deseja que todos nós vivamos de acordo com o dom que ele nos deu, a santidade. Talvez você tenha, de fato, o carisma, né? Vamos se dizer assim, a vocação para a igreja, para o sacerdócio, né? Talvez você tenha a vocação para o matrimônio, para uma pessoa consagrada, mas diante de tudo aquilo que Deus deseja para cada um de nós, é necessário que nós entendamos que façamos daquele lugar, daquela profissão, daquela consagração, uma vida de santidade. Santa Teresinha, ela pensava que a vida de santidade era somente para bispos, sacerdotes e consagrados. E ela entrou no Carmelo com uma vontade missionária. Ela entrou aos 14, 15 anos com vontade missionária. E ali ela encontrou a vocação dela. Ela sabia que ela poderia alcançar a santidade amando. Olha só que maravilha. Amando. E qual foi a missão de Santa Teresinha, do menino Jesus? Qual foi a missão dessa menina que entrou no Carmelo? Rezar pelos pecadores para se converterem e rezar para os sacerdotes para alcançar a vida de santidade, para alcançar a santificação. E essa serva, dentro do Carmelo, sem sair do Carmelo, ela se tornou a santa das missões. Ela se tornou doutora da igreja. Ela morreu aos 24 anos de idade, tomada
pela imensa tuberculose. Mas ela fez a missão dela. Ela permitiu com que nós olhássemos para ela e vimos que é possível, na nossa juventude, alcançarmos a santidade. Então, é necessário, irmãos, que nós entendamos que a vida de santidade é um chamado para todos os batizados. Para todos nós. O Senhor não faz distinção. É necessário nós entendermos que eu tenho que tomar posse desse chamado do Senhor. Eu tenho que tomar posse da vida de santidade. Você tem que buscar verdadeiramente alcançar essa santidade, renunciando os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos fala que é necessário nós fugirmos do pecado como se foge de uma serpente. E olha só o ensinamento que a palavra nos traz. Se nós queremos lutar contra o pecado com as nossas forças, nós vamos cair. É necessário nós fugirmos do pecado e buscarmos a vida de santidade, e aí o Senhor nos dá maravilhas, né? Ele nos mostra como é que nós podemos alcançar essa vida de santidade. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, sendo devoto de Nossa Senhora, buscar o Senhor na Eucaristia, nos sacramentos, buscar o Senhor na adoração. Tem alguns santos que dizem que quando você deseja uma graça, visite o Senhor mais vezes. Então é necessário nós buscarmos o Senhor para alcançarmos a vida de santidade. Sabe por quê, irmãos? O mundo nos ataca de todas as formas. E você que é jovem, você sabe que, talvez como ninguém, o tanto quanto o inimigo deseja tirar você do caminho de Deus. É necessário, na nossa juventude, buscarmos a Jesus e alcançarmos a santidade. E aí talvez você me pergunte, Ronaldo, então, tá bom. Eu vou ficar... Para me ser santo, eu vou ficar envolvido com as coisas do Senhor e vou deixar de ser jovem. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentro do envolvimento daquilo que o Senhor tem para você, automaticamente, Ele vai te conduzir a uma vida de santidade. Isso vai ser natural. Isso vai ser natural. O mundo nos mostra a alegria que não existe, a felicidade que não existe. O mundo nos mostra e mostra para a nossa juventude que para você ser descolado, né? Que em Brasília a gente fala descolado, que para você ser descolado, você precisa seguir as festas que o mundo promove. Seguir os desejos que o mundo promove, seguir as modas que o mundo promove. E aí quando nós entendemos que Jesus é o centro da nossa vida, nós começamos a ver que a alegria está em Jesus. É estar em Jesus. A alegria que o mundo nos oferece é uma alegria momentânea, mas a alegria eterna, a alegria verdadeira, só quem tem para nos dar é Jesus Cristo. Então eu quero te dizer, você não precisa deixar de ser jovem para alcançar a vida de santidade. Você não precisa deixar de fazer aquilo que é necessário na sua vida cotidiana para buscar a santidade. Mas que você possa fazer aquilo que você tem para fazer, lembrando desse chamado de Jesus para a sua vida. E aí nós começamos a entender que Jesus está preparando algo maravilhoso porque de fato nós somos eleitos. E Ele quer que todos nós alcancemos a santidade. As pessoas que olharem para você, você sendo revestido pela ação do Espírito Santo, elas vão começar a ver uma luz que o mundo não pode mostrar. Elas vão começar a ver uma esperança que o mundo não pode mostrar. Elas vão começar a ver um Salvador que o mundo não pode oferecer.
E então essas pessoas começarão a ver em você, jovem, que há, sim, possibilidade de se tornar um santo, de viver uma vida de santidade, mesmo sem deixar de ser jovem. É necessário nós respondermos o mundo. É necessário nós respondermos o mundo e dizer que sim, é necessário nós entendermos que Jesus nos molda, ele nos transforma, quando nós permitimos que ele entre na nossa vida. E essa transformação, ela pode ser uma transformação radical. Assim como os apóstolos, os primeiros apóstolos, tiveram a anunciar o reino de Deus, a anunciar a salvação e a anunciar a santidade. Porque a santidade, irmão, é pela perfeição. Olha só que o catecismo da igreja, ele vem nos falar. No catecismo número 2015, ele vem nos dizer assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. Olha só. Então, que nós possamos olhar para a cruz e aceitar as provações que vêm para a nossa vida, na certeza de que nós alcançaremos a santidade. Na certeza de que nós alcançaremos a perfeição.